E aí pessoal, tudo bem? Dando um spoiler desse vídeo, vamos conversar hoje sobre regra de 3 e esclarecer quando dá e quando não dá para usar. Esse vídeo é tanto para quem não sabe regra de 3, como também para quem sabe regra de 3. E já vou dar dois exemplos. Um carro numa certa velocidade percorre 100 km em uma hora. Quanto tempo demorará para percorrer 200 km? Quem já sabe regra de 3, para uma distância de 100 km, o tempo seria de uma hora. Para uma distância de 200 km, x. Aí vê se eu tenho maior distância, eu demoro mais tempo, então elas são diretas. E aí eu faço a multiplicação cruzada. 100 vezes x igual a 200 vezes 1, x dá 2 horas. Tem lógica. Mas vamos ver mais um probleminha? Um pai tem hoje 30 anos de idade e o seu filho 10 anos. Qual a idade do pai quando o filho tiver o dobro da idade atual? Beleza? Vamos montar a regra? O pai tem 30, o filho tem 10. Então, quando o filho tiver o dobro, que é 20, quanto vai ter o pai? Coloco ali o P, multiplico cruzado, que se o pai tem maior idade, o filho também vai ter uma maior idade, então é direta. Aí faço multiplicação cruzada, 10P igual a 30 vezes 20. O pai tem 60 anos. Pô, mas pera aí, tá errado. O filho envelheceu 10 anos e o pai envelheceu 30? Esse é um caso que a regra de 3 não pode usar. E aí a gente vai conversar sobre isso. Esse é um vídeo que poderia ser da série Funciona, mas por quê? Ou o primeiro vídeo da série Não Funciona, mas por quê? Esse é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José, e vamos em frente. Então, primeiramente falando da regra de 3 simples. Ela envolve apenas duas grandezas, que podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E esse é o grande ponto, a grande questão. Diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. A gente às vezes esquece essa palavrinha, mas ela é que define se eu posso usar isso num problema ou não. Então, já que a regra de 3 é um processo que envolve duas ou mais grandezas numa proporção, vamos falar um pouquinho sobre grandeza e sobre proporção. Grandeza é algo mensurável, algo que pode ser medido, um comprimento, uma altura, um peso, alguma coisa que pode ser medida. Já a proporção é uma igualdade entre duas razões equivalentes. Por exemplo, 3 dividido por 6 é igual a 4 dividido por 8, ou seja, 3 sextos é igual a 4 oitavos. A gente pode representar na forma de fração ou representar desta forma aqui. 3 dividido por 6 é igual a 4 dividido por 8. São duas frações que são equivalentes. Elas representam o mesmo valor e escritas de forma diferente, mas são equivalentes. Na primeira forma aqui, a multiplicação cruzada diz que o produto cruzado dá sempre o mesmo valor. Então, 3 vezes 8 é igual a 6 vezes 4. Numa proporção, isto sempre é válido. Olhando da outra forma escrita, a gente costuma enunciar que produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, quem fica aqui no meio, o produto deles é igual ao produto de quem fica aqui nos extremos. Tá? E uma curiosidade. Existem 8 formas diferentes de se escrever uma proporção, sabia? Se você gostaria de ver um vídeo sobre isso, um vídeo curtinho, coloca aí nos comentários, tá? Bom, agora grandezas proporcionais. São grandezas que variam de acordo com uma certa proporção. Então, por exemplo, eu tenho uma grandeza 1 que vale A e uma grandeza 2 que vale B numa determinada situação que eu chamei situação 1. Numa segunda situação, para haver proporcionalidade, essa primeira grandeza teve o seu valor multiplicado por um K qualquer, e para ser uma proporção, a grandeza B também tem que ser multiplicada pelo mesmo valor. Ou seja, se eu dobro esta grandeza, eu dobro esta grandeza. Se eu multiplico por 5 essa grandeza, eu multiplico por 5 essa grandeza na situação 2. Tá? Considerando aqui K diferente de zero, porque senão perde todo sentido. Então, eu posso representar que A sobre KA é igual a B sobre KB. Vocês podem já imaginar que cortando aqui daria 1 sobre K dos dois lados, então elas são iguais. Mas o importante é que a variação envolveu um fator multiplicativo ou divisor. Então, multipliquei uma, multipliquei a outra pelo mesmo valor. Dividi uma por um valor, dividi a outra também pelo mesmo valor. Então a gente pode ter grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quando eu multiplico uma por um valor, eu também multiplico a outra pelo mesmo valor. Quando eu divido por um valor, a outra também é dividida pelo mesmo valor. Aí exemplo qualquer valor, tá? Multipliquei por 10, a outra multiplica por 10, dividi por 5, a outra também divide por 5. Ou inversamente proporcionais, elas andam ao contrário, mas também na forma de proporção. Quando uma multiplica por 2, a outra divide por 2. Quando uma divide por 7, a outra multiplica por 7.
Então percebem que elas têm que andar sempre nessa proporcionalidade para serem grandezas proporcionais, diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Voltando então agora à regra de 3. Vamos tentar fazer uma situação e a gente vai raciocinar se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Uma impressora consegue imprimir 80 páginas em 10 minutos. Quantas páginas conseguirá imprimir em 1 hora? Vamos pensar. Eu imprimo 80 páginas e dura um certo tempo. Se eu vou imprimir durante um tempo maior, eu vou imprimir mais páginas, mas não basta isso. Se eu imprimo, por exemplo, durante o dobro do tempo, tem lógica eu dizer que eu vou imprimir o dobro de páginas? Sim. Então elas variam proporcionalmente. Se variam proporcionalmente, aí a gente vai trabalhar tranquilamente, vendo que elas são diretamente proporcionais. Primeira coisa, tudo na mesma unidade, por favor. O que for a mesma grandeza, né, que você está considerando, coloca na mesma unidade. Então, de cara, 1 hora igual a 60 minutos. A gente arma aqui o número de páginas. 80 páginas dura um tempo de 10 minutos. Quando eu tiver 60 minutos para imprimir, eu vou ter X páginas. Então, primeira coisa é esquematizar essas colunas. Segunda coisa, fixa a coluna que tem incógnita. Deixa ela assim. Terceira parte, ela é diretamente ou inversamente proporcional? A gente já raciocinou. Quando o tempo dobra, por exemplo, o número de páginas dobra. Então, como elas são diretamente proporcionais, eu simplesmente formo a proporção sem inverter nada. Então, eu pego do jeito que está aqui, coloco um traço de fração e boto igual, e já está feito. 80 sobre x é igual a 10 sobre 60. Eu multiplico cruzado. 10x igual a 80 vezes 60. X é igual a 80 vezes 60 sobre 10. Corta, corta. 6 vezes 8, 48. 480 páginas. Fechou? Tranquilidade. Agora, inversamente proporcionais. Vou dar um exemplo. 2 pessoas pintam uma casa em 10 dias. 4 pessoas pintariam essa casa em quantos dias? Então vamos na mesma sequência. Está tudo na mesma unidade, né? Pessoa e pessoa. E quando sair o tempo em dias, vai estar no mesmo tempo dali. Então, esquematiza as colunas. Para 2 pessoas, eu pinto a casa em 10 dias. Para 4 pessoas, eu vou pintar em X dias. Até aí, tranquilidade. Fixo a coluna da incógnita. Deixa ela aí. Agora eu raciocino diretamente ou inversamente proporcional. Então não tem que pensar se uma aumenta, a outra aumenta, se uma aumenta, a outra diminui. Se uma dobra, por exemplo, a outra também dobra ou fica à metade, que aí seria o inversamente, então vamos lá. Dobrando as pessoas, tem lógica eu falar que é a metade dos dias que eu vou necessitar? Sim, a princípio sim, porque mais pessoas vão poder fazer os trabalhos em paralelo, então o dobro de pessoas eu terei a metade dos dias. Lógico que a gente não vai chegar numa conclusão absurda do tipo 1000 pessoas vão fazer a casa em minutos. Lógico, se você exagerar isso, a regra de 3 também não funciona. Mas numa coisa assim bem razoável, e é o que o problema dá a entender, tranquilo. Então elas são inversamente proporcionais. Quando eu dobro o número de pessoas, eu tenho o número de dias reduzido à metade. Então, se é inversamente proporcional, o que é que eu faço? Eu formo uma proporção invertendo a coluna que não é fixada. Ou seja, eu mantenho a que eu fixei, que é essa aqui, e inverto a outra. Então, em vez de colocar 2 sobre 4, eu boto 4 sobre 2 igual a 10 sobre x. Daí a mesma coisa, multiplica cruzado, 4x igual a 2 vezes 10, x é igual a 2 vezes 10 sobre 4, ou seja, 20 dividido por 4, 5 dias. Então, o dobro de pessoas vai levar a metade dos dias para fazer. Beleza? Bom, agora vamos ver exemplos de quando não dá para usar a regra de 3. Então, o primeiro exemplo parecido com o que eu dei lá no início. Um pai tem hoje 45 anos de idade e o seu filho 15 anos. Qual a idade do pai quando o filho tiver o dobro da idade atual? Ora, idades não são proporcionais. Eu não posso considerar que, ao dobrar a idade do filho, ou seja, passarem 15 anos para o filho, para o pai vão passar 45 anos para poder dobrar a idade do pai também. Quando um dobra, o outro não dobra. Os dois vão passar 15 anos juntos. Não tem como dizer que cada um está passando um tempo diferente. A gente não está falando da relatividade de Einstein, a gente está falando de situação normal. Então, o tempo que passa para um é o mesmo que passa para o outro. Na realidade, a idade do pai é a idade do filho mais 30 anos. Em qualquer situação. Quando o filho nasceu, ele tinha 30. Com 15 anos, ele tem 45. Quando o filho tiver 30, ele vai ter 60. É simplesmente essa conta. Então, se dobrar a idade do filho, a idade do pai não dobra. Então,
não dá para usar regra de 3 para esse tipo de problema. Outro exemplo. Eu paguei um produto que custa R$30 com uma nota e eu recebi R$70 de troco. Se eu comprasse um produto que custa o dobro, R$60, com a mesma nota, qual seria o meu troco? Lógico que não dá para usar a regra de 3. Eu sei que parece meio absurdo, mas é para deixar isso bem claro para vocês. Se eu pago com 30 e recebo 70 de troco, é porque eu tenho R$100 nessa nota que eu paguei. Então, se eu comprar um produto que custa 60, eu vou receber de troco 40. Não tem sentido dizer que um produto custa 30, então se ele dobra, o meu troco cai a metade, porque seriam inversamente proporcionais. Não, meu troco não vai cair para 35, é 40. Então, mais uma situação que não dá para usar a regra de 3. Terceiro, um círculo de raio igual a 2 centímetros tem área igual a 4π centímetros quadrados. A gente sabe do πr2, né? Um outro círculo de raio 4 centímetros terá qual área? Também não dá para montar. Por quê? A área do círculo não é proporcional ao raio. Ela varia com o quadrado do raio. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Se o raio dobrar, esse 2 vezes o raio está ali dentro do quadrado, então ele também eleva ao quadrado. Então, se o raio dobra, a área quadruplica. Se o raio triplica, a área multiplica por 9 e assim sucessivamente. Então, não dá para usar a regra de 3. Não dá para fazer, 2 centímetros é 4π centímetros quadrados. Então, 4 centímetros seria 8π centímetros quadrados? Não. Agora, tem uma questão, que foi a questão 19 do vestibular de 2023. Esse card aí de cima tem um link desse vídeo, em que ele fala que uma grandeza é proporcional ao quadrado da outra. E ali a gente acaba usando a regra de 3. Mas como? Porque aí uma é proporcional ao quadrado da outra. O que eu tenho que colocar de um lado da regra de 3 é o raio ao quadrado e não apenas o raio. Então, se eu colocar aqui 2 ao quadrado é o raio. Para 2 ao quadrado, a área é 4π. Para 4 ao quadrado, a área vai ser x. Multiplica cruzado. Aí tudo bem, você vai encontrar 16π, que é o correto. Mas entenda, ela é proporcional ao raio ao quadrado. O raio ao quadrado é que passa a ser essa grandeza fechada, não mais o raio simplesmente. Entenderam? Beleza? Sabendo que o valor de uma temperatura de 27 graus Celsius corresponde a 300 Kelvin, qual a temperatura em Kelvin de 54 graus Celsius? Não dá para dizer que dobrando a temperatura em graus Celsius, você dobra a temperatura em Kelvin, porque a relação entre as duas é que Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. Não é uma relação multiplicativa. Então, se eu tinha 27 graus Celsius, que correspondia a 300 Kelvin, é porque a diferença entre os dois é 273. Para uma temperatura de 54 graus Celsius, a temperatura em Kelvin vai ser 273 mais 54, que nada mais são do que 327 Kelvin. Não vão ser 600 Kelvin. Não dá para usar regra de 3 quando a relação entre um e o outro é a soma ou é a diferença. Entenderam? Eu sempre tenho que levar em conta produto ou divisão. Quando um dobra, o outro divide por 2. Quando um dobra, o outro dobra. Entenderam? Agora, exemplo de quando dá para usar a regra de 3. Velocidade e distância. Dá. Se eu tenho uma certa velocidade e tenho uma certa distância, se eu dobro a minha velocidade, a distância que eu vou percorrer no mesmo tempo é o dobro. Eu estou percorrendo o dobro de quilômetros a cada hora. Então, elas são diretamente proporcionais. Segunda possibilidade, velocidade e tempo. Ora, eu tenho uma velocidade e eu cumpro aquela distância num certo tempo. Se eu aumento a velocidade, melhor dizendo, se eu dobro a velocidade, eu vou fazer aquela distância num tempo que é a metade. Você tem realmente que elas são inversamente proporcionais. Se eu dobro a velocidade, eu faço na metade do tempo. Então, inversamente proporcionais. Dá para usar a regra de 3 inversa. Distância e tempo. O carro está a uma certa velocidade, cumpre uma distância num certo tempo. Se eu vou ter que cumprir o dobro da distância e eu não mexer na velocidade, eu vou cumprir no dobro do tempo. Então, elas são diretamente proporcionais. Trabalhadores e tempo para fazer uma obra. Eu tenho um certo número de trabalhadores e demora um certo tempo. Se eu tenho o dobro de trabalhadores, eu vou conseguir fazer na metade do tempo. É lógico, trabalhadores que trabalhem de forma igual, que tenham o mesmo conhecimento, que um não fique dormindo enquanto o outro está trabalhando, né? Então, inversamente proporcionais.
Trabalhadores e produzir alguma coisa. Se eu tenho que produzir o dobro de produtos, eu vou precisar do dobro de trabalhadores para fazer no mesmo tempo. Da mesma forma, se eu tenho o dobro de trabalhadores, no mesmo tempo eu vou conseguir fazer o dobro de produtos. Então, elas são diretamente proporcionais. Converter graus em radianos. Se eu tenho um ângulo que mede alguns graus, ele mede algum valor em radianos. Se eu dobrei o ângulo em graus, o dobro será feito em radianos também. Então, elas são diretamente proporcionais. E a gente faria assim, uma relação que a gente conhece de grau e radiano. 180 graus são π radianos. Ora, 60 graus vão ser x. E aí faz a relação direta, tá? Achar percentual de algo. Eu tenho um certo valor aqui que é x% de outra coisa. Se eu dobro esse valor, o valor em percentual também aumenta. Não só aumenta, ele dobra. Então, você pode usar a regra de 3 para calcular percentual. Eu tenho 40 alunos numa turma, que representa o meu 100%. 30 alunos serão quantos por cento dessa turma? Ou seja, 3/4 disso vão ser 3/4 do percentual. Da mesma forma. Converter centímetro em polegada. Também, eu tenho uma medida em centímetros que corresponde a uma medida em polegada. Se eu dobro o número de centímetros, eu acabo dobrando o número de polegadas também. Então, 2,54 centímetros serão 1 polegada. 127 centímetros vão ter x. Então, eu posso fazer também a regra de 3. Convertendo centímetros em metros. Também, se eu dobro o número de centímetros, eu vou dobrar o número em metros. Então, se eu tenho 100 centímetros, corresponde a 1 metro. 57 centímetros vão corresponder a x. Então, tudo isso aí são exemplos que dá para usar a regra de 3 porque elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Beleza? Por fim, regra de 3 composta. É quando ela envolve mais de duas grandezas. E eu já vou de cara fazer um exemplo para ficar mais fácil. Essa questão, inclusive, caiu na prova da EPICAR de 2022. Tem um pedaço inicial que contextualiza e que eu tirei porque ela não acrescenta nada à questão em si. Então vamos lá. Assim, a empresa planejou executar o previsto, ou seja, a obra, em 16 dias, com 25 operários trabalhando 6 horas por dia. Contudo, o engenheiro verificou que o terreno apresentava o triplo da dificuldade prevista para a obra. Vamos dar uma paradinha. Quando ele diz que ele representa o triplo da dificuldade, é porque provavelmente na mesma situação vai levar o triplo de dias, ou então vai precisar do triplo de trabalhadores para cumprir no mesmo tempo. É isso que ele quer dizer. Ele não deixa claro que isso tem uma relação direta ou inversamente proporcional, mas intui-se isso, né? A empresa então replanejou a execução e dobrou o número de operários para que trabalhassem 8 horas por dia. Se for cumprido esse novo planejamento, então o prazo em que essa obra ficará pronta em dias será igual a... Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, esquematizar as colunas. Em 16 dias, 25 operários, trabalhando 6 horas por dia, com uma certa dificuldade D. Eu vou chamar de D, é uma certa dificuldade qualquer. Ele depois fala que, como a dificuldade triplicou, ou seja, 3D, eu dobro o número de operários para que trabalhassem 8 horas por dia. E ele quer saber em quantos dias tem. Então eu armei as coluninhas, sempre você arme as colunas, que fica mais fácil. E agora a gente vai trabalhar o segundo ponto, que é quem é diretamente proporcional a quem é inversamente proporcional a quem. Então, da mesma forma que a gente fez na regra de 3 simples, eu fixo a coluna que tem incógnita. Então, 16 e x. E vou vendo as outras. Se eu aumento o número de dias em determinada obra, tem lógica eu dizer que aumento o número de operários? Não. Tem lógica dizer que eu vou precisar de menos operários, já que eu tenho mais dias para fazer. Mas esse mais e menos tem lógica dizer que é proporcional? Ou seja, se eu dobro o número de dias, eu preciso da metade dos operários? Sim. A metade dos operários farão no dobro de dias. Em metade dos dias eu precisarei do dobro de operários para a obra ser feita. Então elas são inversamente proporcionais. Eu boto a setinha ao contrário da setinha que eu coloquei aqui. Ora, se os operários trabalham mais horas por dia, eu vou precisar de mais ou menos dias? Eu vou precisar de menos dias. Vamos além. Se eu trabalho o dobro de horas por dia, eu vou precisar da metade do dia? Sim, porque aí o número de horas vai ficar constante no total. Então, se eu tenho o dobro de dias, eu preciso da metade de horas. Então, elas são inversamente proporcionais.
Terceira coluna, grau de dificuldade. Se a minha dificuldade triplica, o número de dias triplica. Então, elas são diretamente proporcionais. Botei a setinha aqui. Beleza? Terceiro ponto. Isola a coluna da variável com a razão do lado esquerdo da igualdade. Então, essa aqui que eu fixei, boto do lado de cá, 16 sobre x. E do outro lado da igualdade, eu simplesmente vou multiplicar as demais colunas, como se fossem razões e invertendo o que for inversamente proporcional. Então, eu faço 50 sobre 25, porque ela é inversa, vezes 8 sobre 6, porque ela é inversa, vezes d sobre 3d, porque ela é direta. Essa aqui eu mantive, viram? Aí, meu amigo, tá feito. Eu boto todo mundo em cima multiplicado e todo mundo embaixo multiplicado, porque numa multiplicação eu multiplico os numeradores e também multiplico os denominadores. Saio cortando, de cara eu corto d com d, para não me atrapalhar. Aqui 50 com 25 dá 2 em cima, né, porque eu divido por 25. E aí eu corto esse 2 com esse 6 e sobra 3 embaixo. Então isso aqui vai ficar 16 sobre x igual a 8, não sobrou nada mais aqui em cima do que 8, sobre 9, 3 vezes 3, 9. E aí, 8x igual a 9 vezes 16, multiplicando cruzado. Simplifico 8 com 16, ou seja, divido por 8 dos dois lados, eu vou ter que x é igual a 9 vezes 2, 18 dias. E fechamos a regra de 3 composta. Viram como é simples? Então, duas coisas. O processo em si você já tem, está aqui resumido nessa tabelinha, se vocês quiserem tirar uma foto e guardar. E não só isso, a atenção que vocês têm que ter em relação a ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vocês precisam ver se varia de acordo com uma proporção, tá bom? Agora você virou expert em regra de 3, hein? Aí sim! Se gostou, compartilha com quem você acha que pode precisar desse conhecimento, dá aquela tradicional curtida, se inscreva no canal e ative as notificações, valeu? Um grande abraço!